estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alessandra. Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Anne e juntas estaremos aqui para mais uma reflexão sobre o Grêmio Estudantil. E para o encontro de hoje, vocês vão precisar de alguns materiais. Pode ser um caderno, folhas avulsas, lápis ou caneta e borracha. Para isso, vocês vão ter um minutinho. Conseguiram separar o material? Então anotem aí o tema de hoje e a data. Para isso vocês vão ter mais um tempinho. E aí, conseguiram anotar tudinho? Agora, para iniciarmos a nossa reflexão, vamos assistir uma animação. Assembleia para eleições do Grêmio Estudantil. Mas e aí, o que é mesmo Grêmio? O Grêmio é uma instância colegiada, é um lugar de fala e representatividade dos estudantes, local para dialogar e, juntamente com as outras instâncias e gestão escolar, encontrar caminhos para a melhoria da sua escola. E é através de uma assembleia de estudantes que é realizado o chamamento para as eleições do Grêmio Estudantil e são definidos, então, respeitando sempre as legislações já existentes, as etapas para as eleições. De acordo com o Estatuto do Grêmio, o artigo 4º, a Assembleia Geral é o órgão máximo de deliberação da entidade nos termos desse estatuto e compõe-se de todos os sócios do Grêmio e, excepcionalmente, por convidados do Grêmio Estudantil que se absterão do direito de voto. Entende-se como sócios todos os estudantes matriculados e frequentes. E aí, quem vem compor uma chapa? Essa informação é muito importante, pois agora sabemos que a Assembleia define inclusive a comissão eleitoral e tudo isso é feito pelos estudantes. Verdade, os estudantes são os grandes protagonistas da Assembleia e é através de diálogo e de uma boa conversa que encontram a melhor maneira de realizar as eleições para o Grêmio Estudantil, sempre respeitando as legislações já existentes. Agora vamos falar sobre a Assembleia Geral, que é o órgão máximo de deliberação, ou seja, de tomadas de decisões. E para isso é necessário organizar o que, professora Anne? A primeira coisa a se organizar é uma pauta, porque toda vez que existe uma convocação para o Grêmio, do Grêmio para uma assembleia, né, é necessário pensar o que vai ser discutido. E nessa Assembleia Geral de Estudantes, a pauta principal é a constituição da comissão eleitoral. Sempre que houver eleição, é necessário constituir, organizar uma comissão eleitoral. Mas há um detalhe bem importante. Quem é que vota nessa assembleia, nas decisões, professora Anne? Somente os estudantes podem votar.
Ah, muito bem. Ou seja, se é a Assembleia Geral dos Estudantes, são os estudantes que podem votar. Além disso, nessa Assembleia nós temos a aprovação do edital de eleição, ou seja, onde terão todas as regras, quando vai começar, quando vai terminar, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Então, é muito importante participar da Assembleia. Isso mesmo. E para que essa assembleia ocorra, existe o Estatuto do Grêmio. E lá, no artigo 33, a comissão eleitoral deve ser escolhida em Assembleia Geral, pelo menos um mês antes do final da gestão. A comissão deve ser composta por estudantes regularmente matriculados e frequentes na escola. E esses estudantes não podem concorrer às eleições. É importante frisar, professora Anne, que todas as atividades, qualquer evento que seja organizado na escola, ele deve passar pela direção, ou seja, os estudantes precisam conversar com a direção da escola, solicitar autorização, conversar sobre o espaço que será utilizado. Claro, até porque é necessário uma prévia, uma organização antes que ocorra a assembleia, né? Por conta desses espaços e até mesmo a convocação com antecedência dos estudantes. E ainda no artigo 33, vai falar que a comissão definirá o calendário e as regras eleitorais que devem conter o prazo das inscrições das chapas, o período da campanha, a data da eleição e o regimento interno dessas eleições. Pelos dados que você falou, pelas informações, me parece que a eleição do Grêmio é muito similar, é muito semelhante a uma eleição para os nossos governantes. Exatamente, é muito parecida com as eleições oficiais, aquelas que nós escolhemos os nossos governantes. Mas ela tem um ponto bem interessante de diferença. Lá no Grêmio Estudantil você não elege um candidato, você elege uma chapa toda. Ah, e essa chapa, ela é composta por membros organizados em cargos. Embora cada chapa tenha um número limitado de membros, de componentes, isso não impede que outros estudantes também possam colaborar. Isso mesmo, a participação é muito importante e interessante também, porque você vai fazer parte, não necessariamente você precisa fazer parte da chapa, mas você pode fazer parte da comissão, você pode acompanhar ali as discussões e isso traz para você aquilo que nós chamamos de a importância do poder do voto. O voto é muito importante e ele deve ser sempre realizado com muita responsabilidade. E toda essa participação faz com que o jovem compreenda ainda mais esse clima de eleições. Representante, representatividade, composição da chapa, mas afinal, o que é isso? Isso é algo muito importante e para ilustrar um pouco melhor a gente vai trazer mais uma animação para vocês.
Gostaram do vídeo? É importante destacar aqui que ainda existem muitos grupos que lutam por igualdade de direitos. Na escola de vocês já perceberam que existem alguns grupos que têm mais dificuldade em se expressarem, em serem aceitos mesmo? É muito importante que todos tenham representatividade. Agora que entendemos um pouco mais sobre representatividade política e conseguimos analisar melhor quem vem somar com a chapa, observando o pluralismo em um sentido amplo de reconhecimento da diversidade que existe na sociedade como um todo, vamos conhecer e vamos saber um pouquinho mais sobre isso. Isso mesmo. O pluralismo faz parte do Estado Democrático de Direito e é importante pensar nisso quando vai fazer uma composição de chapa eleitoral. Ah, muito bem, professora Anne. E quando falamos na chapa que irá disputar as eleições do Grêmio, é muito importante saber quais são os cargos que compõem essa chapa. Vamos conhecer quais são os 10 cargos que fazem parte da chapa do Grêmio Estudantil. Então, no Estatuto do Grêmio, no artigo 13, a diretoria do Grêmio Estudantil será constituída pelos seguintes cargos: presidente, vice-presidente, secretário, diretor de esportes, diretor social e relações públicas, comunicação, diretor de saúde, diretor de cultura, diretora de meio ambiente e 2 suplentes. E os suplentes, eles ficam esperando até que algum cargo fique vago? Ou eles podem colaborar com esta chapa, com os demais membros dos outros cargos? Eles não só podem, como devem. Eles têm direito de participar, assim como todos os estudantes. Agora, vamos assistir a um vídeo que foi gravado por uma servidora do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Ela vai falar um pouco sobre essa composição das chapas do Grêmio Estudantil. Vamos lá? Para fazer parte de um Grêmio Estudantil, eu preciso ter compromisso, eu preciso ter responsabilidade. E eu preciso também saber que aqueles que estão comigo, que fazem parte dessa diretoria, têm o mesmo compromisso e a mesma responsabilidade. E aí, não adianta eu só escolher para fazer parte da minha chapa os meus amigos. Não é porque é meu amigo, que é legal, que ele vai ser um bom diretor de Grêmio. Eu tenho que entender qual que é o empenho dele, se ele está disposto a trabalhar, né, fazer uma ação bacana em prol daqueles alunos que vocês, como diretoria de Grêmio, vão representar. Por isso a importância de deixar muito claras as nossas propostas e alinhar o pensamento. Por exemplo, se eu estou propondo, vamos pensar numa ação simples, um campeonato esportivo. Será que aquele colega que você escolheu para fazer parte do Grêmio tem o mesmo entendimento de que esse campeonato tem que ser para todo mundo, não é só para o 5º ano, não é só para o 6º ano, mas para toda a escola, porque todos têm o mesmo direito de participar? Será que esse colega que você escolheu vai ter o mesmo empenho em colocar em prática essas ações? Então é importante pensar sobre isso. Na hora que vocês vão montar a chapa do Grêmio, buscar entender qual que é a intenção desse colega, saber do compromisso dele e principalmente discutir muitas ideias e propostas para alinhar esse entendimento. Então, estudantes, gostaram do vídeo? O que vocês acham diante de todas essas reflexões que deve aproximar a galera para montar uma chapa? Os ideais, as amizades, o processo político como um todo? Ainda sobre o tema, nós vamos ver como definir a composição da chapa em relação aos cargos existentes. Sendo assim, é importante levar em consideração tudo e todos. Nós não podemos montar uma chapa para participar do Grêmio Estudantil pensando em tirar alguma vantagem daquilo. A gente tem que pensar no bem-estar comum, no bem-estar do coletivo. É isso mesmo, professora Anne. Quando nós montamos uma chapa do Grêmio Estudantil, é importante que os membros tenham ideais comuns, ou seja, que eles pensem no coletivo. Não é cada um se defendendo ou defendendo seus ideais, mas eles devem pensar no coletivo de estudantes. Sim, um exemplo. Eu gosto muito de jogar vôlei e eu sou diretora de esportes. Então, eu vou pensar em ações voltadas para o vôlei e para a minha turma. Não é assim que tem que funcionar. Eu tenho que pensar em todos os esportes, de todas as turmas, das diferentes idades. E não apenas no meu próprio interesse, e sim no interesse de
toda a comunidade escolar. É, isso mesmo, professora Anne. Existem meninas que gostam de futebol, existem meninos que gostam de jogar basquete. Enfim, é preciso pensar em todos eles. Agora vamos assistir a um trecho do vídeo de Alice Riff. Ela acompanhou durante 3 meses os bastidores de uma eleição de Grêmio Estudantil. Vamos lá. Fala os cargos primeiro. Presidente, vice-presidente, secretário-geral, primeiro secretário, tesoureiro-geral, primeiro tesoureiro, diretor social, diretor de imprensa, diretor de esporte, diretor de cultura, diretor de saúde e meio ambiente. Secretário-geral faz... Diretor de imprensa. Social, você? Você é o primeiro secretário. Eu sou o vice. Tá. Seu secretário... Você vai ser o vice-presidente? Tem certeza, Luiz? Tem certeza. Você é Secretário-geral. responsável Você para tem isso? certeza? Sou. E o primeiro secretário? São 4? São 4 chapas. A chapa rosa, a nossa, a ID e a chapa paz. Então, escolhidos os cargos, definidos e acertados que a partir de agora tem que lidar com o respeito e a seriedade que eles precisam, nós vamos ver como que a gente faz então para escrever logo essa chapa. Ainda no estatuto, as inscrições da chapa, segundo o artigo 34, deverão ser feitas com os membros da comissão eleitoral, em horários e prazos previamente divulgados, e não sendo aceitas inscrições fora do prazo ou do horário. Lembrando que essa comissão, ela foi escolhida lá na Assembleia Geral. Então essa comissão vai acompanhar todo o processo eleitoral do Grêmio Estudantil. E se tiver qualquer problema, alguma chapa não agiu conforme estava previsto, é essa comissão que vai tomar as decisões. É isso mesmo. Na Assembleia é definido o início da campanha e como ela irá ocorrer. Agora vamos ver um pouco como se dá essa campanha eleitoral, ou seja, esse momento prévio às eleições, ao dia da eleição, em que os candidatos, em que as chapas candidatas apresentam suas propostas. E lá no Estatuto do Grêmio, no artigo 36, diz o seguinte: a propaganda das chapas será através de material conseguido ou confeccionado pela própria chapa. E aí tem um parágrafo único lá nesse artigo que diz o seguinte: é vedada a ajuda de qualquer pessoa que trabalha na escola para esta chapa que está concorrendo na criação, confecção ou fornecimento de materiais ou dinheiro para a propaganda eleitoral. Então o professor da escola não pode fazer campanha para nenhuma das chapas também. Não, porque lembrando que é o Grêmio Estudantil, ou seja, é uma representatividade dos estudantes e eles são os grandes protagonistas desse processo. Ainda pensando na campanha eleitoral, o Estatuto traz no seu artigo 37 que é expressamente proibida a campanha eleitoral fora do horário estipulado pela comissão eleitoral, bem como a boca de urna nos dias das eleições. E o que é boca de urna, professora Anne? Boca de urna é quando ocorre lá o dia D, um grande dia da votação. E os estudantes começam a passar e falar: vota na chapa tal, vota na chapa tal. No dia da eleição não pode. Não pode. E pode dar algum presentinho, uma balinha? No dia da eleição não pode. Não pode. Não. Na verdade, não pode em momento nenhum. Em momento nenhum. Né? É preciso ter ética durante todo esse processo. Vamos ver o que significa isso? Ter ética. Ética, na verdade, é um conceito que tem várias definições, mas nós podemos dizer aqui, no caso do Grêmio Estudantil, que é atender, que é respeitar aquilo que foi acordado, ou seja, aquilo que ficou estabelecido na Assembleia Geral dos Estudantes para esse processo eleitoral. Sim, a ética ela vai dizer respeito à conduta dessas chapas e não apenas em relação aos seus participantes, né? Mas também em relação a todos os estudantes ali. Nós devemos assumir atitudes éticas e democráticas, onde todos nós vamos lutar sempre com o mesmo objetivo, que é a melhoria da escola, a melhoria da vida. É isso mesmo, professora Anne. Na verdade, não só no Grêmio Estudantil, em todas as ações que nós temos na nossa vida, nós precisamos ter ética. E uma das formas de agir eticamente é não propagar fake news.
Exatamente, professora Alessandra. As fake news nos dias atuais, por conta do volume rápido de comunicação e vários meios de comunicação diferentes, que nada mais é no bom português do que notícias falsas, elas tentam fazer com que o eleitor tenha ideias diferentes daquele candidato ou daquela chapa. E eles contam uma mentira tantas e tantas vezes até que ela pareça que é verdade. Jogo sujo esse, não, professora Anne? Jogo sujo. E isso pode ter um impacto imenso nas eleições, tanto nas eleições oficiais quanto nas eleições do Grêmio Estudantil. Como disse a professora Anne, uma mentira contada várias vezes, muitas pessoas acabam acreditando que ela seja verdade. Isso mesmo, ela sempre tem essa intenção de mudar aquilo que não é. Então vamos assistir a um vídeo que fala sobre essa propagação das fake news e o quanto isso é perigoso. Esse vídeo foi vinculado pelo TSE. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Gostaram do vídeo? Vocês já receberam alguma fake news? Tomaram cuidado de não passá-las para frente? Tem que lembrar sempre que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós divulgamos, compartilhamos e postamos. Sempre que recebermos alguma informação, é preciso saber de onde vem essa informação, quem é que está divulgando e pensar um pouquinho, se essa informação é tão importante, por que ela não está nos grandes meios de comunicação? Um dos modos da gente verificar se essa notícia é verdadeira ou falsa é não confiar na manchete ou apenas no título da matéria. Ou seja, é preciso ler toda a matéria, toda a notícia. Outra forma é verificar se o veículo que noticiou o fato é confiável, se existem outros com a mesma notícia. Então, se a notícia for realmente importante, ela estará presente em vários meios de comunicação. Pesquisar sobre o autor, quem escreveu, essa pessoa existe mesmo? Verificar o site original da publicação. Isso é muito importante, a origem, de onde saiu essa informação. Então, estudantes, agora nós vamos deixar algumas notícias retiradas de diferentes meios de comunicação, um tempinho na tela para vocês, e com essas informações que a professora Alessandra trouxe, vocês vão tentar identificar se elas são fato ou se elas são fake.
E então, pessoal, vocês viram essas notícias? Vocês já tinham visto algumas delas? É sempre muito importante checar de onde vêm essas notícias, o que elas querem dizer, qual é a intenção dessas notícias, antes de espalhá-las por aí. Isso. A primeira notícia ela foi retirada de uma rede social, ou seja, aí a gente já percebe que é uma fonte não muito confiável, né? E apesar de que ela traz ali alguns elementos que podem ser verdadeiros, ela também não pode afirmar que tomar café no copo plástico causa câncer ou qualquer uma daquelas outras doenças. Ela é falsa. Ah, muito bem. Agora vamos ver a próxima notícia. A segunda notícia, ela foi retirada de um aplicativo de mensagens que fala que na pandemia os animais voltaram a habitar lugares que estavam despovoados. E apesar da imagem ser verdadeira, a notícia é falsa. O lugar da foto fica na Tailândia e esses animais já estavam acostumados a circular lá pela cidade. Uma outra parte muito importante na hora de checar se essa notícia é realmente um fato ou um fake é reparar se ela tem alguns erros de português. Nessa notícia nós tínhamos um erro de português ali na palavra frequentar. Então a gente sabe que os veículos de comunicação mais sérios, eles tomam esse cuidado de ter uma revisão. Isso mesmo. Os grandes veículos de comunicação, eles têm revisores, ou seja, eles fazem a revisão e procuram não colocar nada com erros como esses que a professora Anne mencionou. Isso acende aí, um alerta de será que é verdade ou não essa informação. A terceira notícia foi retirada de um site de notícias e ela fala que o macaco ele não transmite febre amarela, que na verdade ele atua como um anjo da guarda dos seres humanos em relação a essa doença. E vocês sabem, será que essa notícia aí é fato, é fake? Professora Alessandra, você tem alguma ideia? Eu acho que essa notícia é verdadeira. Isso mesmo, ela é verdadeira, porque os macacos, eles também são acometidos pela febre amarela. Então, quando encontra algum macaco morto perto de regiões que são habitadas, é feito aí um exame neles para descobrir qual foi a causa da morte daquele macaco. E se for febre amarela, as pessoas já sabem naquela região que tem que ficar espertas ali, que o mosquito pode estar por lá. Ah, muito bem. Isso é muito bom de saber, não é mesmo? E esses esclarecimentos, eles foram muito importantes, professora Anne. Quando nós estamos no processo eleitoral, é importante saber distinguir o que é fake e o que é fato, ou seja, o que é uma notícia verdadeira. E lá na escola não é diferente. É preciso estar atento o tempo todo às fake news. Isso mesmo, para que as campanhas sejam justas para todos. E para ilustrar melhor o clima de campanha, nós vamos assistir a um vídeo, a um trecho de um vídeo. Vamos lá? Interrompemos nossa programação para transmitir a propaganda eleitoral gratuita. Chapa Rosa, juntos por todos pela mudança e evolução.
Eita, nós. O 33 patrocina, então pode vir sem medo. O 33 patrocina, então pode vir sem medo. Esse é o Mateus da Detona Funk. Interessante as estratégias que podem ser utilizadas para uma campanha eleitoral. Fora os cartazes que são comumente muito utilizados, os estudantes aqui no vídeo, eles trouxeram uma propaganda eleitoral gratuita, assim como a gente vê das eleições oficiais na TV. Ah, muito bem, gostaram do vídeo? Perceberam as estratégias que aqueles estudantes utilizaram durante a campanha, durante o processo eleitoral? Isso é bem importante, porque vocês que são estudantes e que possivelmente vão compor alguma chapa do Grêmio Estudantil devem estar sempre atentos a todo esse processo. Isso mesmo. E antes da gente continuar, a gente vai retomar tudo que a gente viu até agora para que as eleições aconteçam na escola. O primeiro item do nosso encontro de hoje falou sobre a Assembleia Geral, em como que a gente faz para construir esse momento, sobre a organização prévia, sobre os participantes, sobre quem vota. Quem que vota, professora Alessandra? Somente os estudantes, porque é a Assembleia Geral dos estudantes. E a seguir, o que vem? Depois vem a inscrição das chapas, ou seja, aqueles estudantes que têm interesse em compor uma chapa, eles vão se organizar, vão organizar quem que vai ocupar qual cargo e aí vão fazer a inscrição da sua chapa. Isso mesmo, então na Assembleia Geral definiu a comissão disse como que essa chapa se inscreve, a chapa finalmente vai lá, faz a sua inscrição e essa chapa tem que pensar na representatividade que vai ter ali dos outros estudantes. Mas o que é representatividade, professora Anne? Representatividade, assim como nós vimos na animação, ela é uma forma que a gente tem de falar pelos outros, ser a voz do outro. Mas falar pelo outro implica em ouvir o outro, em definir em conjunto o que será debatido em um grande grupo. Exatamente. E com todas essas definições e com todo esse diálogo, a gente consegue uma campanha justa, sem as fake news e sem outras formas também que tem ali de, às vezes, prejudicar um candidato ou outro, uma chapa. Professora Anne, você falou dos cartazes, falou da representatividade, mas como que os candidatos, como que as chapas candidatas podem falar das suas propostas? Vocês sabem qual é esse momento que ocorre tanto nas eleições oficiais quanto também lá nas eleições do Grêmio Estudantil, que essas chapas têm de debater suas ideias, de conversar os assuntos que representam os seus colegas? Eu já vi muitas vezes debates políticos na TV, mas debate significa brigar? Significa não concordar com o outro? Não. O principal significado desse debate é um momento ali para você ter argumentos que sustentem ali as suas ideias e você também escuta as ideias dos outros e pode agregar conhecimento. É um momento muito importante em que as pessoas podem se comunicar, podem dialogar, ouvir os outros, ouvir aquele que eles estão representando. Então, a seguir, na nossa campanha eleitoral, vem o debate. Então, professora Anne, o debate é um momento muito importante de uma campanha eleitoral. É quando os candidatos podem chegar mais perto dos seus eleitores e podem falar de suas propostas. Agora, nós vamos assistir a um vídeo que mostra uma pequena parte, uma pequena demonstração de um debate entre as chapas candidatas. Calma, vocês acham que é fácil estar aqui na frente? Então, a gente tem várias ideias, várias mesmo. Mas, tipo assim, não adianta a gente vir com nossas ideias, falar aqui pra vocês, entendeu? Jogar um monte de palavra no ventilador, falar o que a gente quer fazer, mas no final não poder, tipo, acabar não fazendo nada. De nada adianta. Quem muito fala, pouco faz. É isso que eu tenho pra falar. A chapa rosa, ela tá pedindo a réplica. Ele não respondeu. Então, assim, a chapa rosa quer muito trazer palestra para a escola, quer muito trazer comunicação, porque tem muita gente aqui que sofre bullying, principalmente de tarde, tá ligado? E era só isso que a gente queria saber mesmo. A gente entendeu mais ou menos o que as outras chapas estavam querendo, mas só eles que não, e vocês que não.
porque a gente não entendeu a ideologia que vocês estão seguindo. Você mesmo falou na sua apresentação que a gente falou que ia fazer, e quando a diretora falou não, a gente parou. É difícil você chegar no poder maior e conversar quando ela não quer te ouvir. Então, agora a gente está tentando fazer isso, a gente está tentando ter uma relação mais amigável com a gestão que está aí agora para a gente conseguir mais projetos, porque ficar na briga não vai dar em nada. Vocês acham que pela forma que vocês estão agindo uns com os outros, é uma forma que uma chapa eleitoral de um grêmio estudantil de uma escola deve agir ou não? Em relação à minha chapa, a gente está aceitando, está tratando todo mundo bem. Mas, por exemplo, a gente foi apresentar na sala do Clóvis, ele já começou a levantar cartaz com 33, não deixando nem a gente falar. Rabiscaram o nosso cartaz ou até mesmo derrubaram a nossa placa. E eu acho que isso é injustiça. Cada um tem uma forma de se defender e não precisa atacar os outros. Se vocês não têm nem maturidade para participar de um debate, como vocês pretendem comandar um grêmio e conseguir alguma coisa na escola? Em relação à imaturidade, até agora eu não vi nenhuma das chapas. Até o Clóvis, tipo a chapa do Clóvis, que é o pessoal mais brincalhão, eu não vi imaturidade na chapa deles. Bom, pelo menos, eu não vi. Então, aqui, em relação à imaturidade dos meus, eu posso responder pelos meus. Não ocorreu. E esse debate, ele tem que ser de ideias, de propostas. Se você já assistiu a algum debate, você observou como os candidatos se comportavam? Se isso ocorreu lá na sua escola, como foi? Você participou? Você fez perguntas? Esse debate serviu para você decidir o seu voto ou não? Exatamente. O debate ele é tão importante para quem assiste quanto para quem participa, porque ele também tem que definir ali estratégias de como ele vai conseguir atingir aquele eleitor. É, isso mesmo. Agora é a sua vez, estudante. Anote no seu caderno. Se você já participou de algum debate, elabore 2 perguntas que você faria nesse debate. Para isso, vamos te dar um tempinho.
Conseguiram realizar o registro? Se vocês não conseguiram nesse tempo, fica aí um exercício de reflexão sobre o nosso tema. Eu gostei muito das nossas reflexões, professora Anne. Foi muito produtivo. Exatamente. Até a próxima reflexão. Tchau, até a próxima.